Números 22, 22. E o nariz do Salvador esquentou, porque ele caminhava, e o informante de salvação se posicionou no caminho para ser perseguidor a ele. E ele estava montado na jumenta dele, e 2 rapazes dele com ele. Aqui, né, informante de salvação, nas traduções tradicionais, vai estar como anjo do Senhor, porque eles traduzem Jeová como Senhor. Eu traduzo Jeová como salvação. As Bíblias tradicionais, eles traduzem Jeová como Senhor, porque quando os apóstolos se referiam a essa palavra, eles usavam Kyrios. E dizem que Kyrios significa Senhor, mas, ao meu ver, significa dono. Então, se fosse para fazer dessa forma, eu chamaria de dono. Mas como o que mais se aponta é que o significado de Jeová é salvação, então eu uso salvação. E informante é a palavra anjos. Tá? Anjo é uma palavra que não foi traduzida, ela foi transliterada, porque no grego é uma pronúncia bastante de anjo, é tipo angelis ou algo assim. Mas significa informante, né? É da onde nós tiramos evangelho. Esse angélio, angélio seria boa informação. Dizem que significa mensagem, mas mensagem é muito vago diante do conteúdo. A Bíblia não é uma mensagem, ela é uma informação. É para você informar as pessoas. Então eu não chamo anjo de anjo, eu chamo de informante. O hebraico aponta mais para um conceito, para um sentido de missionário, mas missionário tem um viés diferente da nossa cultura, e se eu faço dessa forma, perdemos a conexão com a boa informação. Então, esse é um dos termos que eu acabo pendendo para o grego ao invés de o hebraico. E aqui, jumenta. Jumenta, na verdade, é constante jumenta. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade no Novo Testamento é que quando Cristo entra na cidade, lá perto do fim, está escrito, né, que ele foi montado num jumentinho, filhote de jumenta. Aí eu falei assim, poxa, mas se é um jumentinho, obviamente é filhote de jumenta. Só que no hebraico, a palavra jumenta, ela também tem esse significado de algo constante. A raiz da palavra jumenta é constante. Então, ao meu ver, o Novo Testamento é para lembrar dessa constância, desse elemento de constância. Porque ele é levado para dentro através de algo que tem uma certa constância. É como se quem tem uma constância com salvação, lembrando que eu traduzo Jesus para a salvação também, eles são responsáveis por carregar salvação às pessoas. Então, quando eu comecei a ver isso, que inclusive eu fui sacar isso hoje de manhã, quando eu estava refletindo aqui, poxa, ainda não tinha entrado na minha cabeça, aí eu comecei a ver. Então, tem muito vocabulário na Bíblia que parece, poxa, por que faz tanta questão disso aqui estar aqui? É por isso que é importante manter a literalidade das coisas, porque você consegue fazer esse elemento. Só que eu não poderia apenas deixar constante aqui, porque ia ficar estranho, porque de fato é uma jumenta. Então, eu coloquei 2 palavras para descrever os 2 elementos, tanto o elemento ilustrativo como uma parábola, quanto o que de fato é. Por isso que está como constante jumenta, sempre onde nós formos ver. Lembrando que a raiz da palavra jumentar é completamente diferente da raiz da palavra jumentor. Então, o jumentor não é simplesmente uma jumentá macho. Ele tem a raiz de jumentor, tem toda uma estrutura diferente que passa uma mensagem diferente de constante. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque não está aqui. Se eu for dar linha em toda a palavra que vem, eu nunca vou adiante. Então, quando nós trabalharmos jumentor, eu explico a raiz de jumentor. Então vamos lá. E ele estava montado na constante jumenta dele e 2 rapazes dele com ele. (23) E a constante jumenta viu o informante de salvação, posicionado no caminho, e a lâmina dele retirada na mão dele. E a constante jumenta se estendeu do caminho, e foi no campo.
E o engole-povo golpeou a constante jumenta para estender ela ao caminho. Então aqui nós temos alguns elementos também. Lâmina é a real tradução da onde você vê a palavra espada. Porque tem lugares que não tem encaixe como espada, então eles interpretam para que faça sentido. Então aí coloca facão ou faca ou algo assim. Mas lâmina tem encaixe em todas essas. Então eu uso lâmina ao invés de usar espada num lugar e facão no outro e, sei lá, machado em outro. Então, lâmina aborda tudo isso. E isso tem um encaixe interessante também, porque é considerado que a língua também é uma lâmina, tá? E a língua, assim, quando você observa, eu não vou mostrar minha língua aqui, mas quando você observa a língua, ela tem um aspecto meio desse negócio de dobrar, ela lembra um pouco o jeito dela uma lâmina. Então, no Novo Testamento, quando nós chegarmos lá e ver que saiu uma lâmina da boca, uma lâmina de fogo, é uma língua de fogo, né? Então tem um encaixe todo assim, diante da ilustração das coisas que acontecem em Apocalipse, que é onde fala sobre isso, e no Antigo Testamento. Então tem uma ligação assim. E aqui, ó. Então o que acontece? A constante jumenta, por simbolicamente a pessoa que permanece constante com o Salvador consegue enxergar certos componentes de salvação, ela enxergou salvação aqui. Então, esse é mais um encaixe. Então, como que ela viu? Ela viu porque simbolicamente a constante jumenta, ela tem ilustrativamente, ela tem uma ligação à salvação, como eu citei anteriormente. E aqui, ó, e o engole-povo golpeou a constante jumenta para estender ela ao caminho. Lembrando que, no encaixe dessa história toda, nós vamos ver que o engole-povo, ele exerce certas atitudes dignas do salvação. Então, quando você é um constante jumento e você se estende do caminho, o Salvador, salvação, te golpeia para você voltar ao caminho. Então, esse é o encaixe ilustrativo dessa parte da história. 24. E o informante de salvação se posicionou no sulco dos pés de uva, com cerca deste lado e cerca daquele lado. Agora, suco, eu tô até com... Ah, vinho. Tá, eu não uso a palavra vinha, porque ninguém usa vinha. No dia a dia nós usamos pé de uva para falar de... quando estamos falando de vinhas. Então, eu uso pé de uva. E aí aqui, ó, nas traduções eles colocam parede de um lado, muros dos dois lados. Mas não é a palavra muro, é a palavra cerca. Porque você está num pé de uva, do seu lado tem cerca. Mas aí você fala, ah, tá, talvez seja muro. Mas não é, porque essa palavra ela é usada em outros lugares da Bíblia como cerca, em lugares que são obviamente cerca. Se você tem um pé de uva, do lado dos pés de uva, você tem cercas, tá? Não muros e paredes. Então, se você pegar em algumas traduções tradicionais aqui, vai estar parede, 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 parede em tudo. Então, complicado. E tem uma diferença entre cerca, parede e muro. São 3 palavras diferentes usadas na Bíblia, que os tradutores tradicionais eles não tiveram esse capricho. Tá? Aqui eu dou o meu melhor para conseguir fazer essa distinção de o que é cerca, o que é muro e o que é parede. Tá? Inclusive, mais adiante nós vamos ver cidades com muros. 25. E a constante jumenta viu o informante de salvação, e ela se pressionou à cerca. E ela pressionou o pé do engole-povo à cerca. E ele adicionou a golpear ela. E aí aqui, ó, aqui também é ilustrativo, né? A constante jumenta, estando mais correta que o engole-povo, pressiona o pé dele à cerca. O pé é simbólico do quê? Do seu caminhar, do seu dia a dia. Então, isso aqui foi uma demonstração de que o caminhar dele estava incorreto, porque nós podemos ver que salvação não queria que ele caminhasse com eles. Então, é o que ela estava fazendo, era ilustrativo, ela estava mais ou menos cumprindo a parábola. E muitas coisas do dia a dia é assim, de acordo com o que dá de errado,
Eu vejo isso acontecendo comigo. De acordo com o que dá de errado, é como se fosse indicativo. Quando eu levo aquela simbologia para a Bíblia, eu consigo ver o que eu estou fazendo de errado, né. Então essas ilustrações aqui, né, as punições e tudo, elas são indicativos de alguma coisa que não está indo de acordo com o que salvação quer das pessoas, né. Na Bíblia isso acontece e na vida real também. Então, assim, a Bíblia ela é um livro que quando você conhece, você começa a ver que ela não tem como não ser uma verdade absoluta, porque as coisas elas se encaixam de uma forma, né. É o único livro que você interage com ele e ele interage de volta com você. 26. E o informante de salvação adicionou a cruzar eles, e se posicionou em lugar estreito, no qual não havia caminho para estender à direita ou à esquerda. Aí aqui também, ó, o informante de salvação posicionou em um lugar estreito, né. Então, e essa mesma palavra é usada quando a pessoa está em algum aperto, alguma opressão ou algo assim. Então, também é simbólico nesse sentido, ó, agora você não tem saída, né, o seu caminho é a morte. Aí aqui, ó, e a constante jumenta viu o informante de salvação e ela agachou debaixo do engole-povo. E o nariz do engole-povo esquentou. E ele golpeou a constante jumenta com o bastão. E aqui de novo, ela viu que não tinha como ela ir, então ela parou. E aqui é a mesma coisa. O engole-povo, por ter alguns componentes aqui diante do salvação, quando você faz algo indesejado, você é golpeado com o bastão. O bastão tem uma ligação forte com, por exemplo, hoje não fazem mais isso, mas quando eu era mais novo, a gente apanhava com vara. Então esse bater do bastão seria um instrumento de correção. Então aqui o engole-povo estaria exercendo uma função que o Salvador Salvação faz de disciplina. 28. E Salvação abriu a demanda da constante jumenta. E ela disse ao engole-povo: O que eu fiz a você, que você me golpeou estas 3 vezes? Aqui, ó, demanda. Demanda seria a palavra boca em muitas das traduções. Eu uso demanda porque o encaixe dela como demanda faz sentido. Agora, abriu a boca fica bastante, dá para no português e também no inglês nós passamos esse sentido, mas literalmente não ter encaixe. Então, abriu a demanda né, mostrou a demanda que ela tinha. Muitas vezes vai estar como boca, mas tem lugares que não tem encaixe como boca. Aqui, talvez boca, pelo sentido ilustrativo que poderíamos usar aqui, boca teria um encaixe melhor. Só que eu gosto de sempre dar o meu melhor para usar a mesma palavra para tudo. Então, o salvação abrir a demanda aqui também faz sentido, porque aí ela apresentou a demanda dela. Então, constante jumento, né? O que eu fiz a você que você me golpeou essas 3 vezes? Isso aqui é muito engraçado, eu leio isso aqui agora, porque eu só faço esse trabalho, isso aqui é a única coisa que eu faço da minha vida, né. Tudo o resto que eu faço é para me distrair disso aqui um pouco, para desligar um pouco a cabeça. Então, às vezes acontece alguma coisa, algo imprevisto, né, e eu falo, né, e eu faço mais ou menos isso, né, o que eu fiz para você me golpear dessa forma, né? A única coisa que eu faço é esse trabalho aqui, de tentar demonstrar para as pessoas, a verdade que está por trás da Bíblia, aproximar ela de você, e não se me golpeia desnecessário, parece que o senhor está dando um tiro no pé, né, porque e então isso aqui me lembra muito essas coisas que eu falo, né. E aqui, ó, aqui também. E o engole-povo disse à constante jumenta: "Por que você me esgotou?" Aí aqui o engole-povo disse à constante jumenta: "Por que você me esgotou? Quem dera houvesse uma lâmina na minha mão, porque agora eu teria matado você."
E a constante jumenta disse ao engole povo: Eu não sou a sua constante jumenta, que você montou sobre mim desde a sua existência até o dia de hoje? Prestando eu prestei a fazer assim a você? E ele disse: Não. 31. E salvação descobriu os olhos do engole povo, e ele viu o informante de salvação posicionado no caminho, e a lâmina dele retirada na mão dele. E ele se abaixou e se curvou ao nariz dele. Aí aqui também. Essa palavra descobriu, ela seria no Novo Testamento a palavra usada para revelação. O livro de Revelação, o livro de Apocalipse, ele seria o livro do descobrimento. Só que essa palavra, ela também é usada no sentido de deportação. Então, nós vamos ver mais adiante, quando eles são retirados, quando o povo de Israel, do perfil com o grande pastor, são retirados da terra deles, é usado esse descoberto. Então, eu acho isso muito simbólico, porque nós chamamos de Apocalipse, o revelamento. Ao meu ver, é o descobrimento. Descobrimento do quê? É porque, sim, talvez faça sentido, né? Revelação, descobrimento. Só que, ao meu ver, eles foram para o lado errado. Ao meu ver, é para fazer um duplo sentido, onde as coisas são descobertas, reveladas, mas também que os ímpios são descobertos, deportados da terra, que é o que acontece com Israel, o persistiu com o grande pastor mais adiante, onde essa palavra é usada. Então, ao meu ver, o livro de Apocalipse tem esse duplo encaixe, de tanto significar revelação, algo que é revelado, quanto deportação, quando os ímpios são deportados da face da terra. Quando eu saquei isso, eu achei sensacional. E muita coisa na Bíblia tem esse duplo sentido. No português, às vezes pode parecer que fica estranho, mas o que descobrir tem a ver com deportar? Porque a pessoa é descoberta daquela terra, né? Ela cobre aquela terra e ela é descoberta para outra terra. Ela deixa de cobrir essa terra e passa a cobrir outra terra. Então, fez um encaixe muito interessante e acabou sendo um encaixe profundo por conta de Apocalipse. Que também, no inglês, por exemplo, nós no inglês chamamos de revelação, que, ao meu ver, é descobrimento.